Mas deixa eu falar do caso do JP Sherman, né? Informação que foi trazida pelo André Hernan através do portal ESPN. Olha, o André Hernan traz uma informação importante que o Santos teria recusado uma proposta de 19 milhões de reais pelo JP Sherman, hein? O Santos recusou uma oferta do Porto de Portugal por JP Sherman. A proposta teria sido enviada no último dia da janela, né? No dia 1º de setembro, o Porto de Portugal ofereceu uma proposta pelo Sherman de 3 milhões de euros para contratar, né, o JP Sherman e adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta, né? E ainda perdoar a dívida que o Santos tem pelo atacante Wendel Silva, que o Peixe contratou em 2024. Né? A proposta teria sido feita pelo clube português ao Santos no último dia da janela e a proposta tinha como condição o pagamento parcelado. A diretoria do Santos entendeu que o valor era baixo e por isso, né, segurou o atleta recusando a proposta do clube português. Então tá aí, ó. Olha, é uma decisão, o David Brandon tá falando aqui, ó. Deveria ter... Cadê? Dinheiro de pinga, tá dizendo aqui o nosso amigo Varandeiro. Olha, eu acho que aí é o caso, meus amigos, que só o tempo vai dizer. Que só o tempo vai dizer se foi dinheiro de pinga ou se não foi dinheiro de pinga. Entendeu? É uma decisão muito... Por exemplo, eu acho o seguinte, na atual conjuntura, no atual momento do JP Sherman, eu acho que valeria muito mais a pena você ter vendido o Sherman e segurado o Luca do que o inverso. O Luca foi 12, né? O Santos recebeu ali 70% dos 12. Não é isso? O JP Sherman seria 3 de euros, 100% para o Santos. Por 70%, o Santos teria 30% ainda do passe do atleta. Entende? O Luca me parece um jogador, olhando, claro, entre ele e o Sherman, claro que em posições diferentes, o Sherman é um lateral, o Luca é um centroavante, mas eu vejo o Luca mais pronto do que o Sherman. O Sherman é um jogador que chegou ao profissional, ele estreia com a camisa principal do Santos na partida contra o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista de 2024, o jogo na Vila Belmiro, vai muito bem naquela partida, né? A partir dali ele ganha espaço, é titular durante muitos jogos na Série B, não é isso? Nas mãos de Fábio Carille. E aí começa a cair de rendimento quando? Em 2025. O JP Sherman caiu demais de rendimento. Não sabemos ao certo o que aconteceu, se o jogador deslumbrou, se o jogador se perdeu no extracampo, se talvez ali não estava preparado, né, para esse momento ainda emocionalmente e tal. Então, o Sherman hoje é uma baita de uma interrogação, por mais que eu goste do atleta. Eu gosto. Mas e aí? Não basta eu gostar, não basta você em casa gostar. E o dia a dia, como tem sido? Né? Então não acho que 3 milhões de euros para um jogador que hoje... Tanto é, gente, que o Santos foi atrás de 2 jogadores para a posição. Né? O Santos foi atrás de 2 jogadores para a posição. O Santos foi atrás do Igor Vinícius e o Peixe foi atrás do Mike. Porque não confiava no Sherman. Então não acho que 3 milhões de euros pelo Sherman seja dinheiro de pinga. O Santos, por estratégia, pode recusar. Tá tudo certo. Não é um absurdo o Santos recusar. Mas dinheiro de pinga não acho que é, não. Não acho que é, porque o cara não joga. Eu acabei de dar o exemplo do Pirani. Né? Cadê o Pirani? O Pirani tá no futebol americano, tá na MLS. Daqui a pouco vai bater no Brasil de volta de graça. E o Santos recusou 3 milhões de dólares do Vancouver, do Canadá, em 2021. Depois entregou o Pirani pro Fluminense por 1,5 milhão de dólares. Entendeu? Então dinheiro de pinga não é. Porque não é uma realidade o Sherman. Infelizmente, não é. Tem qualidade? Serve a seleção brasileira de base? Serve. Mas no Santos ainda, ele é uma baita interrogação, o JP Sherman. Então, é uma decisão que a diretoria toma de segurar o atleta, que ela tem os seus riscos. Tem os seus riscos. Pode ser que daqui a um ano
o Sherman não esteja valendo nem 1 milhão de euros. Né? E o Alex Duarte, hein? Não saiu do banco ontem. Não saiu do banco ontem no jogo do Paraguai, hein? O Alex Duarte, reforço do Santos, ficou no banco. E o Loyola, hein? É bom jogador o tal do Loyola. Jogador Loyola do Independiente. Quem viu o jogo do Brasil ontem percebeu que o Loyola é bom jogador. Agora, que geração ruim do Chile, hein? Mamãe, hein? Mas que geração ruim do Chile. Eu vou falar uma coisa pra você. O Chile que ficou fora da Copa, essa geração chilena é uma das piores dos últimos anos, hein? Mas que time ruim o time do Chile, hein? E olha, um dos poucos jogadores que se salvam dessa geração chilena é o Loyola, né? Tem o Loyola, o Suaço. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Que seleção ruim, mamãe. Que seleção ruim a seleção chilena. Mas o Independiente queria 6 milhões de dólares para liberar o Loyola e ainda queria que o Santos antecipasse ou pelo menos desse garantias das cotas de televisão para o clube argentino. Pô, vai te catar, né, Independiente? Vai te catar, né, pô? Vai te catar. Deixa eu mandar um abraço aqui. Alô, Mota, grande abraço pra você. O Vitor Duarte. Marcão, quando o Lautaro vai jogar de falso ponta? Só o Alceu mesmo, né? Mas chamando o Lautaro Dias de falso ponta, o Alceu tá voando. Rezende Alexandre. Bom dia, varanda e varandeiros. Cambuí, Minas Gerais. Um abraço pra Minas. Diego Souza. Só foi chegar reforços no elenco e que os lesionados ficaram bons rapidinho. É, mais ou menos, né? Rapidinho nem tanto, né? Luciano De Bloch, grande abraço pra você. Nilson Cândido, que bom que o Arão está treinando. Ele vai agregar muito. É, na verdade, o Arão, ele chegou pra ser titular do Santos, né? Concordam? O Arão, ele foi contratado pra ser titular do Santos como primeiro volante. Qual era o cenário que se imaginava quando o Arão chegou ao Santos? Arão, primeiro volante, Zé Rafael, Neymar, Roleiser, Guilherme e um atacante. Aí você escolhe, né? Naquele momento nós tínhamos o Tiquinho, o David e o Luca. Mas qual que era o meio-campo que se imaginava do Santos? Arão, primeiro volante, Zé Rafael, meio-campista central, Neymar, meia, Roleiser aberto pela direita, Guilherme pela esquerda e o 9. Né? Então o Arão, todo mundo imaginava, e claro que nós sabíamos dos riscos, né, de contratar um jogador de 33 anos, todo mundo imaginava que o Arão chegasse e fosse titular absoluto. Ele não foi titular em nenhuma partida até aqui. O Arão jogou 8 minutos com a camisa do Santos. O que me dá a impressão, e aí eu volto a dizer, não é uma informação oficial do clube, mas todo mundo tem essa impressão que o Arão chegou baleado. Entende? O Arão chegou baleado. Né? E aí a dúvida, mais uma vez, sobre, primeiro, o exame médico do Santos. Uma lesão na panturrilha, ela não é, na maioria das vezes, algo que aconteceu agora. É algo que o jogador já vem sofrendo com isso e talvez ali só com esforço adicional piorou, entendeu? Piorou, né? O Marcos Aloschi tá falando, Marcão, o Arão tem essa bola para ser titular? O Arão nunca foi um craque, né? O Arão sempre foi um jogador muito esforçado. Mas eu acho que, se nós olharmos o Arão que jogou no Flamengo, que é a última referência que nós temos do Arão no futebol brasileiro. Não dá para falar muito sobre o Arão que jogou na Turquia e sobre o Arão que jogou na Grécia, né? Então, esse Arão, é difícil falar sobre ele porque pouca gente acompanhava o Arão na Turquia e o Arão na Grécia, né? E eu disse aqui, o Arão nos últimos 5 jogos no Panathinaikos tinha jogado 3 minutos. Quem acompanha o Varanda sabe do que eu disse. Os últimos 5 jogos dele no Panathinaikos, ele jogou 3 minutos apenas. Então já preocupava, né? Já preocupava. Agora, qual que é a referência positiva que nós temos do Arão? O período que ele jogou com o Jorge Jesus,
onde ele é um jogador ali muito esforçado, onde ele é um jogador com muita entrega tática, é um jogador que até chega bem no campo de ataque, marca gols. Agora, tecnicamente, o Arão não é brilhante e nunca foi. Agora, para fazer o papel de meio-campista, de marcação, eu acho que o Arão pode realmente dar resultados. Agora, tá todo mundo preocupado com a questão física dele. Tá todo mundo preocupado com a questão física dele, né? Então, meus amigos varandeiros, vamos torcer para que o Arão venha e lembre um pouco o Arão que jogou no Flamengo. Se isso acontecer, eu acho que o Santos vai ganhar um primeiro volante que não tem no elenco. O Schmidt não dá mais, sejamos sinceros. O Schmidt não dá mais. O Schmidt é um jogador até que tem um poder de marcação razoável, mas não passa disso. Quando você precisa de um algo a mais do Schmidt, ele não te entrega. É um jogador que só olha para trás e para o lado. O Tomás Rincon é um ex-jogador de futebol em atividade. A verdade é essa. O Tomás Rincon, que foi titular ontem contra a Argentina, na vitória por 3-0. Aliás, que golaço do Messi, hein? Que golaço do Messi, o primeiro gol da Argentina. Que tranquilidade, que genialidade que tem o Messi, né? E o Tomás Rincon ontem foi titular da seleção venezuelana. Aliás, quem também foi, quem acabou entrando também na segunda etapa foi ele, Soteldo. Ih, mamãe! Soteldo, que virou triatleta, corre, pedala e nada. Não acontece nada com o Soteldo, né? Não fez nem cócegas ontem na seleção argentina. Então, nesse cenário de Tomás Rincon, de Arão, de Tomás Rincon e de Schmidt, o Arão em condições é titular absoluto. O Arão em condições é titular absoluto. E aí você tem o Zé Rafael. O Zé Rafael, que eu vejo que é um jogador que até pode acrescentar ao Santos, mas talvez não mais como primeiro volante, pelas condições físicas do atleta. Jogando ali um pouco mais avançado na frente do volante, pode acontecer o Zé Rafael no Santos, né? Até ontem nós esboçávamos um provável Santos, ainda de forma prematura, mas dá para imaginar no Santos jogando com 3 zagueiros, né? Brazão, Mike e Escobar ou Souza nas alas. 3 zagueiros. Nesse primeiro momento, Zé Ivaldo, o Adonis Frias e o Luan Pérez, né? Aí você tem o jogador como primeiro volante ali para esse primeiro jogo contra o Galo. Dá para imaginar um Zé Rafael, né? Dá para imaginar um Zé Rafael. Na frente do Zé Rafael, né? Você pode colocar o Vitor Hugo. E aí, jogando mais avançado, Neymar Júnior, Guilherme ou Álvaro Barreal e Lautaro Dias ou Tiquinho Soares. Eu acho que vai ser basicamente isso, né? Eu acho que o Santos, para a partida contra o Atlético Mineiro, teremos mais ou menos essa escalação, né? Ó, o Diego Souza. Marcão, você vê a diferença de quem sempre se cuidou para quem não se cuidava. Messi e Cristiano Ronaldo ainda estão voando e o Neymar mal consegue jogar. Diego, é isso, cara. É isso. Não tem muito para onde fugir. Todos nós aqui, eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão na live admiram o Neymar e gostam do Neymar, mas é evidente que Messi e Cristiano Ronaldo tiveram cuidado adicional, tiveram foco adicional do que o Neymar. E aí o tempo ele é impecável, né? O tempo ele não perdoa. Ele não perdoa. Até mesmo gênios, como no caso o Neymar Júnior, né? O Neymar Júnior. Então o Neymar, ele ainda pode voltar a ser um grande jogador? Pode. Mas ele vai precisar se doar muito mais do que tem se doado.
E aí, as pessoas que estão no dia a dia do Santos dizem, né? O Neymar é um cara que treina, o Neymar é um cara que participa, não é um cara que faz corpo mole. Mas existe uma questão que eu acho que talvez poucos dizem, né? É o cuidado no pós-treino, é o cuidado no pós-jogo. Isso parece que o Neymar não quer abrir mão, né? E são situações que é difícil que a gente possa discutir, entrar, porque o jogador, é aquilo que muitos dizem, né? O jogador tem que fazer o que ele bem entender quando ele está fora do dia a dia do clube, não é isso? Ninguém tem nada a ver com o que o jogador faz fora do clube. Isso é uma meia-verdade, né? Isso é uma meia-verdade. Ele pode realmente fazer o que ele bem quer, né? O que ele bem entender. Mas quais são as consequências disso, né? Numa carreira duradoura, entende? Ele pode. Se ele quiser dormir 2 horas por dia, ele dorme. Se ele quiser ingerir bebida alcoólica, ele pode. Se ele quiser... Enfim, ele pode fazer literalmente tudo que ele imaginar. Mas quais são as consequências disso, né? Durante a sua carreira? Acho que essa é a discussão, né? E aí você entra justamente no Cristiano Ronaldo e no Messi, que são jogadores que, acima de tudo, são discretos. São discretos. O Ronaldo é discretíssimo, o Messi é discretíssimo. Já o Neymar é um cara que está todo o tempo na mídia, tem N compromissos comerciais. Isso no final, a conta chega, né? A conta chega. O Mota. Marcão, ouvi a blogueirada reclamar que o técnico vai dar muito treino pro jogador. Não, acho que não. Acho que a blogueirada não reclamou disso, não. Né? O Leto França, mas temos que falar a verdade. Faz muito tempo que o Neymar não aparece no extracampo. Poker, futset. Tá bem mais concentrado aparentemente. Verdade, Leto. Verdade, você tem razão. O Neymar diminuiu realmente a quantidade de aparições ali em temas que não são ligados ao futebol. Você tem razão, isso melhorou. Né? Matheus Procópio, Marcão, ontem foi uma palhaçada o julgamento do BH. Sem dúvida. Um absurdo ontem os 12 jogos de punição para o Bruno Henrique. Uma vergonha a punição dada ao Bruno Henrique. Vou até pegar um número aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar um número para vocês. Bruno Henrique foi punido por 12 jogos e multa de R$60 mil. Nino Paraíba, 720 dias e R$100 mil. Ou seja, o Nino Paraíba foi punido por 2 anos. Igor Cariús, 360 dias, 1 ano e R$40 mil. Brian Garcia, 360 dias, ou seja, 1 ano sem jogar futebol, 40 mil. Diego Porfírio, eliminação do futebol e 60 mil. Aleph Manga, 360 dias e 50 mil reais. Vitor Mendes, 720 dias e 70 mil reais. Sávio, 360 dias e 30 mil reais. Bruno Henrique, repito, 12 jogos e 60 mil reais. É uma vergonha. Entendeu? Isso é uma vergonha, isso é um escárnio. Né? E antes, de novo, que alguns que não entendem, né? Achem que o problema são as casas de apostas. Não. As casas de apostas, nesses casos aqui, são vítimas. O culpado é o jogador, os intermediários que utilizam, né, das casas de apostas para ganhar dinheiro. Então é claro que o Bruno Henrique aqui é um grande culpado em tudo isso. Né? E deveria ter sido punido de forma exemplar e não de forma vergonhosa, como fez aí o STJ. Mas é uma vergonha, né? Uma vergonha, é isso que eu falo. Não dá, infelizmente, gente. Não dá, infelizmente, para acreditar em nada nesse país. Não dá. Isso é a grande verdade, entendeu? Isso aí é chover no molhado, é desgastante. Se nós quisermos moralizar, tem que mudar muita coisa no nosso país, né? Muita coisa. Então, a punição do Bruno Henrique, ela é mais um tapa na cara
de todos nós, entendeu? Ele é mais um tapa na cara de todos nós. Mais um tapa na cara de todos nós, entendeu? Um absurdo, né? Um absurdo. 12 jogos é uma punição absurda. Deveriam ter absolvido o Bruno Henrique. Ficava mais bonito, né? O Bruno Henrique deveria ter sido absolvido. Ficaria muito mais bonito se ele tivesse sido absolvido, tá certo? Já que é pra fazer uma vergonha, que façam ela completa, né? Que façam ela completa. Uma vergonha. Mas é time carioca, né? Se fosse jogador do Santos, meu amigo, pode colocar aí pelo menos um ano de gancho pra esse atleta. Mas não, é o Bruno Henrique, é atacante, é jogador do Flamengo, né? A mídia carioca, aliás, a mídia carioca não, né? Passou o tempo que o Flamengo tinha babação de ovo da mídia carioca. Até a mídia paulista se rendeu ao Flamengo agora, né? Não é isso? Até a mídia paulista se rendeu ao Flamengo. Então, uma vergonha essa punição do Bruno Henrique. E sabe o que vai acontecer? Muito jogador vai fazer o que fez o Bruno Henrique, fazer o que fez o Bauerman, porque compensa. 12 jogos é uma lesão muscular, né? Até dá para o jogador dar aquela descansada, curtir a família, não é isso? 12 jogos é uma lesão muscular, vale a pena. Então, isso aí no final das contas é um tiro no pé pro futebol brasileiro, porque muitos jogadores vão acabar adotando isso, né? Como prática normal, né?